Irmãos, esse mês de setembro, eu acho que principalmente aqueles irmãos que são da área da saúde sabem que uma das campanhas no mês de setembro é o chamado Setembro Amarelo, dedicado à conscientização e à prevenção de um mal e de uma grande epidemia dos nossos tempos, o suicídio. Esse tipo de iniciativa se dá porque os números são cada vez maiores e alarmantes. Não é a primeira vez que eu falo disso aqui na igreja. Já falei outras vezes e são dados assim estarrecedores. O ano passado eu tive a oportunidade de participar de um encontro, de uma jornada de prevenção ao suicídio. Foi realizada ali no Conselho Federal de Medicina, juntamente com a parceria com a Associação Brasileira de Psiquiatria. Esse ano teve de novo, bem recentemente, eu não tive lá esse ano. Mas essa jornada levou ali diversos profissionais da área da saúde, inclusive um pastor presbiteriano, o Tiago Tomé, pastor da Igreja Presbiteriana do Planalto, esteve lá e deu uma excelente palavra ali naquele encontro. Bom, alguns dados que eu tirei, e esses dados já são defasados, mas são os últimos dados que a gente tem, são dados da Organização Mundial da Saúde, são dados aí de entre 2014 e 2010, e quando se trata de suicídio, os dados sempre são defasados, porque o que se relata está muito aquém daquilo que de fato acontece, mas seguem os números. Os dados apresentados nos informam que a cada 40 segundos, preste atenção nisso, a cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio. Do início da minha fala até este exato momento, pelo menos 2 ou 3 já suicidaram ao redor do mundo. A cada 3 segundos, uma pessoa atenta contra a própria vida. Uma tentativa de suicídio. E a informação que a gente tem é que para cada suicídio cometido, há pelo menos 20 outras tentativas que obviamente não foram bem-sucedidas. O Brasil vai crescendo no ranking do suicídio mundial, e em números absolutos hoje já é o 8º país do mundo em números de suicídios. O ano passado, inclusive, a ASAF teve a iniciativa de propor aqui um colóquio, um debate. Nós conversamos sobre o tema, e esse tema tem nos chamado a atenção porque o suicídio é algo que tem cada vez mais chegado perto dos nossos conhecidos. E do ano passado para cá, eu acho que na Igreja Presbiteriana do Brasil, ou igrejas próximas, 3 a 4 pastores atentaram contra a sua própria vida, suicidaram-se. O problema do suicídio é um problema muito complexo, porque normalmente há uma diversidade de fatores que podem estar por trás das motivações que levam uma vida a cometer esse ato desesperado. E aí a gente pode enumerar uma série de fatores como eventos dolorosos na vida, comumente associado a doenças ou adoecimentos mentais, né, a doenças como depressão, uma alta incidência, questões socioculturais, por exemplo, em países como o Japão, onde há uma cultura rígida e uma forte cultura de honra versus vergonha, esses números são cada vez maiores, é quase que natural e às vezes até honroso o ato do suicídio. Bom, irmãos, tudo isso é fato. Mas mesmo diante de toda a complexidade do fato, uma coisa é preciso que a gente perceba. O suicídio é, em última instância, um problema da alma. É um problema da alma. É o problema de uma alma cansada. É um problema de uma alma desesperada.
é o problema de uma alma encurralada, angustiada, desesperançada. O problema do suicídio é o problema de uma alma que não entendeu ou não compreendeu, ou acreditou que não encontrou nada que pudesse dessedentar ou aliviar a sua dor. E aí então a morte, ela aparece tenebrosamente no horizonte como uma opção de escape, de cessação de uma dor maior, um ato louco e desesperado. Por que eu estou dizendo isso aqui? Eu estou trazendo à tona diante do quadro da mulher samaritana. Porque a gente está falando dos problemas da alma. A gente está diante de uma mulher, nesse encontro de Jesus, uma mulher que talvez você não tenha percebido, mas se atente para o que a Bíblia diz, uma mulher que prefigura o extremo oposto daquele primeiro encontro de Jesus com Nicodemos. Em Nicodemos a gente tem um homem conhecido, respeitado na sociedade, do ponto de vista religioso, do ponto de vista social e político. E agora a gente tem uma mulher que é rejeitada. A gente tem uma figura extremamente oposta aqui à figura de Nicodemos. De todos os ângulos, essa mulher é uma figura oposta a Nicodemos. Por exemplo, primeiramente pelo simples fato de que ela é mulher. E em uma cultura como aquela, em uma cultura daquela época, uma cultura que vivia de uma forma assim dura, a distorção de um olhar machista, perverso, a mulher é uma figura de é um ser de segunda categoria no olhar masculino daquela época. Bom, não bastasse o fato de que essa mulher, ela era também samaritana, e aí você precisa de algum dado histórico para entender isso. Se você se lembrar bem, o povo de Israel, esse reino se dividiu entre Reino do Norte e Reino do Sul. E esse Reino do Sul, em algum momento, foi levado para um exílio babilônico. E acontece, você vai ler isso nos profetas como Jeremias e Isaías, você vai ver informações preciosas acerca do tempo do exílio e do sofrimento do povo. Enquanto esse povo é levado para o exílio babilônico, há um remanescente que fica ali, naquela terra arrasada, naquela terra vazia. E acontece que esse remanescente de Israel, ele se acultura, ele perde parte da sua identidade, ele esquece os seus valores e a firmeza da lei de Deus, e eles acabam se tornando um povo extremamente miscigenado e misturado, do ponto de vista étnico e do ponto de vista religioso também. Acontece que, passados séculos aí, a gente tem um judeu que olha para aquele grupo, aquele povo, aquela região de Samaria, que era uma região, a Palestina naquela época, basicamente divididas em 3 grandes regiões. Ao sul a Judéia, ao centro Samaria, ao norte a Galileia. Jesus era um pregador itinerário e saía da Galileia, faz o seu primeiro lá na região norte, lá em Caná da Galileia. Ele vem para Jerusalém, aonde ele se encontra no templo e revira as mesas dos cambistas que espoliavam o povo no templo. E aqui ele encontra com Nicodemos, e agora ele está pronto para partir, e ele está a caminho de Samaria. Samaria era essa região em que os judeus tinham extrema ojeriza contra eles. O olhar do judeu para com o samaritano era um olhar completamente aversivo. Tanto que os judeus, quando viajavam entre a Galileia e a Judéia, ou seja, de norte a sul, eles evitavam passar por Samaria.
eles cortavam o caminho, eles iam para uma região mais ao leste, atravessando o Jordão, simplesmente para que não tivessem que cruzar a Samaria. Essa mulher era samaritana e carregava sobre si todo o peso de ser mulher numa época como aquela e o peso de ser uma mulher samaritana. Para piorar a situação e para completar o quadro pesado e doloroso dessa mulher, ela vivia uma situação amorosa. A gente não tem muitas informações, mas o fato, ela era uma mulher que havia passado por 5 casamentos e agora tinha um 6º relacionamento, e esse relacionamento que ela tinha não era sequer o seu marido. É nessa caminhada, quando Jesus vai sair lá de Jerusalém e vai partir para a região norte, lá na Galileia, ele vai atravessar a Samaria e ali, perto da região de Sicar, ele encontra um poço e ali ele para e o cenário está montado e Jesus então começa o diálogo com essa mulher. Eu queria partilhar com vocês algumas lições muito preciosas desse diálogo de Jesus com essa mulher. E para mim a primeira lição clara desse cenário aqui é que Jesus é a manifestação da graça. Lembre-se que a gente está falando de uma mulher que tem sede da alma. Preste atenção como esse é um tema muito claro e perceptível aqui. A ida de Jesus para Samaria, ela é intencional. Você vai ver nos versículos 1 e 2, apenas aqui mencionando um fato que provavelmente tenha sido o estupim de que Jesus tivesse saído lá de Jerusalém. Aquela discussão entre os judeus, Jesus batiza mais do que João, como é que é essa história? Enfim, há um pouco de informação a esse respeito. E então, logo Jesus segue para Samaria. Versículo 4 nos dá essa informação. Versículo 5 nos relata que Jesus para, então, perto daquela região de Sicar ou Shequém, e ali Jesus para naquele poço, porque estava cansado da viagem. Preste atenção numa coisa. Todo esse relato nos mostra aqui que Jesus intencionalmente escolhe o seu itinerário de viagem, ele decide passar pela Samaria, ele escolhe o lugar da parada, ao lado do poço de Jacó, e ele escolhe a hora da parada, hora sexta, que no reloginho romano era meio-dia, tá bom? Meio-dia, sol a pino, causticante, queimando a cabeça do povo. Foi esse horário que Jesus se encontra com essa mulher. Porque Deus já havia marcado um encontro com uma mulher que naquele exato dia, naquela exata hora, precisava ter um encontro com nada mais, nada menos do que com Jesus de Nazaré. Isso é graça. Sabe o que é graça? Graça é Deus vindo ao nosso encontro. E é isso que a história da redenção está repleta. O encontro de Deus com a sua criatura. Sabe, irmãos, é graça porque a iniciativa é sempre de Jesus. Olha, basta você olhar para a história da redenção. A gente, quando olha para o Éden, a gente tem Adão e Eva, depois da criação. A Bíblia diz que na viração do dia, Deus vinha falar com Adão e Eva. É sempre iniciativa divina de que Deus vinha conversar com a sua criatura. Há ali o pecado, há um rompimento, há uma terrível consequência desse pecado. O salário do pecado é a morte.
Todos nós somos herdeiros do pecado do primeiro homem, Adão, mas o fato é que o desenrolar da história da redenção nos mostra a história de um Deus que criou o seu povo e que ama esse povo, e esse Deus que insiste em vir ao encontro desse povo. É muito provável que você já tenha ouvido alguém fazer a seguinte leitura: olha, quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente vê um Deus de amor e de graça. Mas quando a gente olha para o Antigo Testamento, parece que não é um Deus gracioso. Essa não é a informação correta. Sabe por quê? Porque quando você olha, a despeito do pecado do povo, você vê um Deus fazendo aliança com Noé. Você vê um Senhor chamando Abraão na terra de Ur dos Caldeus, mandando esse homem para uma terra que mostraria, fazendo um pacto e prometendo fidelidade eterna com aquele homem. E você vê que a partir daquele homem Deus suscita uma grande nação, nação que tantas vezes é descrito como povo de dura cerviz, pescoço duro, gente que insiste em se desviar dos caminhos do Senhor. Tão logo a gente tem esse povo formado, a gente vê que na história, por causa de uma grande fome que a região de Canaã passou, a história de José, esse grande relato, aquela nação acabou sendo deslocada e foi para o Egito, e aquela nação ali cresceu. Depois de séculos agora você encontra Moisés, que vem como libertador, porque novamente Deus ouviu o clamor desse povo, e o gemido desse povo, diz a Bíblia, chegou aos céus. Porque Deus ouve, porque Deus inclina o seu ouvido. Tão logo Moisés começa a tirar o povo ali da escravidão do Egito, esse povo bota o pé diante do Mar Vermelho, eles já dão a primeira murmurada. E assim foi a história do povo. Deus cuidando deles e esse povo murmurando e se desviando de Deus. Para que você tenha ideia de como a graça é manifesta no Antigo Testamento, eu separei alguns versículos aqui. Todos eles nos mostram como a iniciativa divina de se chegar a nós. Deuteronômio 32:10. Achou numa terra deserta e num ermo solitário, povoado de uivos, rodeou e cuidou dele, guardou-o como a menina dos olhos. Isaías 40:11. Como o pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu seio, as que amamentam, ele as guiará mansamente. Isaías 49:15-16. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Jeremias 29:11-13. Eu é que sei que pensamento tem a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e fareis mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei. E por fim, Miqueias 7:18-20. Quem é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisarás com os pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Isso é graça. Isso é Deus olhando apesar de você, apesar do seu pecado, apesar de quem você é, eu vou ao seu encontro. E é isso que Jesus fez. Marcou o dia, a hora e o local. E parou naquele poço. E na história da redenção, chegou o tempo da plenitude da manifestação de Deus,
quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E foi isso que essa mulher viu, o unigênito, cheio de graça e de verdade. É por isso, irmãos, que esse encontro de Jesus nos mostra que Jesus é a manifestação da graça de Deus. Também, porque o encontro de Jesus nos revela uma graça que nos nivela. Olha o que eu quero dizer com isso. Eu ouvi há algum tempo, um amigo meu me mandou um vídeo de um grupo de jovens missionários e em uma atitude admirável, e eu reconheço, corajosa. Essa turma estava na Europa, me parecia leste europeu, alguma coisa nesse sentido. Eles estavam numa rave. Você sabe o que é uma rave? Uma rave é dessas festas malucas que giram aí 24 horas, 48 horas, esses meninos entupidos de êxtase e de remédio e passam horas e horas e horas a fio debaixo de um som batistaca, tuts, 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 e aquela loucura regada, muita droga, muita loucura, enfim. E um grupo de meninos estavam numa rave e eles estavam lá falando de Jesus para aquela turma, uma atitude absolutamente admirável e louvável. Agora, uma coisa me chamou a atenção. Eles falavam o seguinte: sabe o que significa a cruz? Significa que Deus te ama. Sabe o que é a cruz? A cruz é o sinônimo do amor de Deus. E eu diria para você, é verdade. A cruz é sinônimo do amor de Deus. Mas tem algo mais que a cruz me revela. A cruz me revela a beleza do amor divino. Mas a cruz também me revela o horror do meu pecado. Essa é a mensagem completa, irmãos. Por que eu estou te dizendo isso? Porque agora a gente tem Jesus diante dessa mulher, oferecendo a ela graça. Por quê? Porque todos pecaram e destituídos estão ou carecem da glória de Deus. A gente acabou de ver o encontro de Jesus com Nicodemos. E Jesus é enfático em dizer para Nicodemos que é necessário que você nasça de novo. E agora tem Jesus diante dessa mulher, oferecendo a ela água viva. Água viva é água que lava, é água que regenera, que transforma, que cura, que transforma o poço seco da alma em fonte que jorra para a vida eterna e não seca nunca mais. Esse Cristo que se apresenta diante dessa mulher, oferece a uma mulher que precisa de graça. E é Ele que vem a ela. Porque a graça, ela nos nivela a todos em pé de igualdade. E há uma mensagem maravilhosa aqui. Porque o que Jesus está dizendo para essa mulher, de uma forma indireta, é que ela não é pior do que nenhum dos judeus que a acusavam. Assim como ele fez com aqueles homens que queriam apedrejar aquela mulher que foi pega em adultério. Quem não cometeu o pecado, atira a primeira pedra. O que Jesus está dizendo é: olha para você, olha para você, olha para você, Adriano. Todos vocês são iguais. Todos sem exceção. Todos precisam da graça de Deus. E é muito importante que eu e você entendamos isso, porque a gente entenda uma coisa: você e eu só vamos entender a beleza da salvação quando a gente entender o horror do nosso pecado. A cruz só fará sentido para nós quando a gente entender que o nosso grande Salvador só veio porque há grandes pecadores como eu e como você.
E o grande pecado do nosso coração trouxe à tona o grande amor de Deus manifesto na cruz do Calvário, por mim e por você, nos nivelando, tirando toda a hierarquia pecaminosa, todo o olhar preconceituoso, dizendo: vocês são iguais em pecado e iguais em dignidade, porque eu os amo. E é isso que Jesus oferece para essa mulher. A graça que também corrige a nossa relação com Deus e com o próximo. E esse é um outro resultado da graça. Se você lê, por exemplo, Romanos, capítulo 5, quando fala que nós temos paz com Deus mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, ou se você lê especialmente todo o capítulo 2 de Efésios, você vai ver uma linguagem muito usada e repetida pelo apóstolo Paulo em Efésios. Ele diz: havia guerra e inimizade, mas por meio de Jesus Cristo, a gente tem paz com Deus. A nossa relação sem Cristo é uma relação de distância de Deus. Sem Cristo, a animosidade. Entenda uma coisa: o homem sem Deus é um homem que foge de Deus. É um homem que abomina as coisas de Deus. É um homem que não aceita os princípios de Deus. É um homem morto nos seus delitos e nos seus pecados. É isso que diz Efésios. Mas a Bíblia diz que nós que estávamos separados, sem Deus e no mundo, agora em Cristo nós somos reconciliados com Ele. Há um tratado de paz, de pacificação. Acabou a guerra. Agora a sua relação não é mais de inimigo da cruz, e você, pelo lavar regenerador de Deus, através do sacrifício de Cristo, você é reconciliado com Deus e feito filho de Deus. Lembra do pródigo? Tragam o meu filho que estava perdido, coloque-lhe sandálias nos pés, um anel no dedo, deixa eu conferir a ele de volta a dignidade de filho. Porque é isso que a gente é em Cristo Jesus. E como é que então a graça corrige a nossa relação com Deus? Porque através da graça a gente passa a ter uma relação direta com Ele. E é importante agora a gente dar uma olhadinha em alguns textos bíblicos. Irmãos, essa mulher, ela não está entendendo muito bem o diálogo de Jesus. No versículo 7, presta atenção que Jesus chega primeiro ao poço, logo depois chega a mulher. E aí então Jesus começa o diálogo da seguinte forma: dá-me de beber? Versículo 8. Versículo 9, aquela mulher estranhou, irmãos. Ela estranhou porque aquele era um homem, e era um homem judeu. E a Bíblia dá uma explicação dizendo que os judeus não tinham nada a ver, ou não se davam com os samaritanos. Diante da incompreensão daquela mulher, o Senhor então continua o diálogo, dizendo, olha lá no versículo 10, se conheceras o dom de Deus e o que te pedes, quem ia pedir água aqui era você, minha filha. Quem pediria água seria você. E você receberia uma água. E é interessante então que essa mulher diz assim, você é maior do que Jacó? Sabe o que eu acho que existe? Essa mulher está tão marcada pelo senso de desvalor, pelo olhar atravessado dos homens, inclusive da sua comunidade, que ela parece aquela mulher na defensiva, parece aquela mulher sempre com o pé atrás. E ela traz à tona Jacó, porque é aquilo que é a sua herança histórica, e aquilo que de alguma forma lhe confere dignidade.
E há uma série de conceitos errados na cabeça daquela mulher, à medida que o diálogo com Jesus se desenvolve. Por exemplo, lá no versículo 19, ela já começa e diz assim: o senhor é profeta. E aí então ela faz uma pergunta: onde é que eu devo adorar? Porque na cabeça daquela mulher, a relação dela com Deus só aconteceria pela mediação dos rituais, dos sacerdotes, dos levitas, enfim. E agora ela chega diante do Senhor na sua confusão, porque os judeus tinham um altar lá em Samaria, os samaritanos tinham um altar lá em Samaria, e os judeus adoravam no templo em Jerusalém. E ela diz: então onde é que se deve adorar? É aqui nesse monte, é em Jerusalém? E então Jesus desconstrói o conceito na cabeça daquela mulher, dizendo: não é nem Samaria e nem Jerusalém, e chegará o tempo, e na verdade esse tempo chegou, onde os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e verdade, onde os adoradores que adoram a Deus não estão mais limitados pela geografia, não estão mais delimitados pelo espaço e pelo tempo, e pode adorar a Deus todo aquele que experimentou da água da vida, e essa água nele jorra, ele adora a Deus de onde quiser. O que Jesus está dizendo para essa mulher é que Deus não está contido aí mais naquelas relações mediadas pelos sacerdotes. Sabe por quê? Porque é Ele que está na sua frente, mulher. Lá no versículo 26, ela havia mencionado: mas eu ouvi falar que Cristo vai falar dessas coisas. E Ele diz assim: eu sou, eu que falo contigo. Sabe quem disse isso na Bíblia, irmãos? Deus, lá no meio da sarça. Moisés pergunta, e era um hábito daquela época: ora, se alguém me manda e me comissiona para uma tarefa, eu tenho que dizer quem é que me mandou. E Moisés pergunta para Deus: e se me perguntarem quem me mandou? E Deus diz: eu sou, porque eu sou o que sou. Porque Deus não depende de nós para se definir. Ele é Deus, eterno, suficiente em si mesmo. E agora Jesus é Deus encarnado, Deus em carne e osso. Você é capaz de entender a dimensão desse milagre? O eterno, aquele que céus e terra e que o universo não podem conter, diante dela em carne e osso, de coração batendo diante dela. A graça corrige a nossa relação com Deus e nos coloca diante de uma relação direta com Ele. Mas a graça também corrige a nossa relação com os nossos irmãos. Sabe por quê? E eu já mencionei isso aqui. Porque a graça nos nivela. E a graça que destrói toda espécie de remanescente preconceito na nossa cabeça. Não há judeu, não há grego, não há escravo, não há pobre, não há rico. Todos nós somos um em Cristo Jesus. Porque na minha relação com Deus é direta e ela se dá mediante a graça. Eu e você estamos no mesmo patamar. No mesmo patamar. Hoje de manhã a gente estava falando na nossa classe sobre a questão da escravidão. E o quanto que o Novo Testamento foi absolutamente revolucionário no sentido de ir solapando as bases do Império Romano e a escravidão. E agora o que a gente tem ali no Novo Testamento é um novo modelo de relações. Aqui na igreja não tem patrão e não tem empregado, irmãos. E o apóstolo Paulo nos diz: saúdem uns aos outros com ósculo santo. Sabe por quê? Porque esse era o tipo de tratamento reservado tão somente ao círculo íntimo familiar.
Porque Paulo está dizendo, agora vocês são irmãos em Cristo Jesus. A graça corrige as nossas relações, irmãos. Nossa relação com Deus e a nossa relação com o próximo. Você tem ideia de o quanto essa mulher deve ter sofrido nessa relação? Você tem ideia de o quanto essa mulher carregava o peso do estigma estampado na sua testa? Você tem ideia de que não é à toa que a Bíblia nos informa que enquanto que todas as mulheres da região iam cedo buscar água no poço, a gente tem uma mulher indo ao meio-dia, sol a pino, buscar água no poço, muito provavelmente para se esquivar dos olhares constantes e repetitivos daqueles que olhavam de soslaio, né, de rabo de olho para ela. Agora Jesus corrige tudo isso, por causa da graça. E eu quero partir então para um último tópico, porque eu já disse que Jesus é a manifestação da graça. E eu quero afirmar agora que Jesus é a manifestação da vida. E aqui eu quero me prender alguns minutos com vocês nesse tópico aqui. Irmãos, a gente já disse que a graça, ela se manifesta porque a gente é pecador e a gente precisa dessa graça. Jesus está oferecendo a essa mulher a água viva. E logo, 3 versículos depois, lá no versículo 14, vai falar explicitamente da vida eterna. Jesus está oferecendo para ela, porque é só Ele quem pode dar a vida eterna. E aí há uma coisa muito curiosa aqui, preste bem atenção nisso. Irmãos, às vezes nós cristãos, a gente, talvez tenha mudado um pouco, mas durante muito tempo, a gente pensou o cristianismo, ou a salvação, a vida eterna, como a arte do bom morrer. Durante muito tempo, infelizmente, eu via sempre a tendência de se olhar para a vida eterna, quase que como um escape dessa vida neste mundo difícil que a gente vive. A salvação é muito mais do que isso, a salvação em Cristo Jesus. A salvação em Cristo Jesus, de fato, é sim uma salvação eterna, mas ela é salvação não só do porvir, mas ela é salvação para agora. Ela é vida que nos é oferecida para hoje. Para mim e para você, para a realidade do pai, da mãe, do filho, da esposa sofrida, do marido desempregado, da menina decepcionada, do jovem que não consegue emprego. A salvação tem implicações agora. Sabe, e é por isso que Jesus então dizia que eu vim para dar vida e vida abundante. A vida eterna pulsa hoje no meu e no seu coração, e assim deve ser. Jesus começa a aprofundar a conversa com essa mulher. Jesus oferece a água, ela não entende. E aí Jesus então vai se revelando cada vez mais. E então Jesus diz assim, olha, essa água que você vai beber e você vai ter sede de novo. Mas eu tenho uma água diferente. A água que eu tenho para te dar, ela mata a sede de dentro para fora. Ela mata uma sede que ninguém mais pode matar. Ela mata a sede da alma. E essa mulher ainda como que aquela mulher sem entender, e ela pensa assim, puxa vida, se você tem uma latinha dessa água que eu bebo e eu nunca mais vou ter sede, me dá. Porque se eu beber dessa água, eu nunca mais preciso voltar nesse poço. Aí Jesus então vai mais adiante. E aí Jesus começa a desvelar o coração dessa mulher. Como quem não quer nada, Jesus diz assim, mulher, chama o teu marido. E aí pronto. E aí Jesus tocou numa ferida. Meu marido? Eu não tenho marido.
É verdade. Você já passou por 5. E esse 6º homem com quem você vive, ele não é o seu marido. Irmãos, presta atenção numa coisa. Há um problema com essa mulher. E o problema está muito além da quantidade de homens que ela teve. É um problema aqui dentro do coração dela. É muito mais profundo. E Jesus está dizendo, você tem uma sede aí dentro. E você está tentando matar essa sede do jeito mais errado possível. Gente, presta atenção. Duas semanas atrás, eu fui ao aniversário de um amigo, ele é até sobrinho do Samuel, nosso irmão querido bombeiro. E uma coisa me chamou a atenção, a turma, ele é da minha idade, estava fazendo 40 anos. E aí a família colou umas fotinhas. E aí eu parei um momento ali naquela parede, comecei a ver umas fotos. E as fotos que me chamam bastante atenção, olha, isso é coisa de pouco mais de 3 décadas atrás, né? Fusquinha, viagem de carro, 5 pessoas dentro de um Fusca, 2.000 quilômetros. Irmão, não, ar-condicionado, airbag, direção, como é que é? Direção hidráulica. Não. Câmbio automático. Já passou marcha num Fusca? Não. E aqueles meninos ali, a foto se deu na parada. Tipo, depois de 1.000 quilômetros, posto Graal, McDonald's. Não. Farofa, irmão. Na calçada. E o solzão quente na cabeça. E a mamãe que prepara carinhosamente a marmitinha, desenrola do paninho de prato e dá de comer para os 3 meninos chorosos e famintos que não aguentavam mais a viagem do Fusca. E aí eu estava conversando com esse colega, você já parou para pensar que em coisa de 5 décadas, a geração de hoje é uma geração que experimentou um bem-estar jamais pensado para gerações anteriores? Já parou para pensar isso? Estava conversando com a minha mãe ontem, ela estava me dizendo que a família mineira veio para Séries, e ela lembra quando veio para Brasília, muito pequena, minha mãe, 60 e poucos anos, não contem para ela que eu contei para vocês. Vai dar problema lá em casa, tá? Isso é assunto meu e seu, tá bom? Ela não assiste YouTube, ela não vai ver essa pregação. E aí, 60 e poucos anos, ou seja, algum tempo atrás, ela dizendo que naquela idade, então a família às vezes emprestava o filho para fazer algum favor na casa de alguém mais rico, para ver se ganhava um favorzinho, um dinheirinho. Ela disse que tinha 8 anos de idade, 9 anos de idade, botando brasa num ferro de passar, um ferro mesmo pesado, e tinha que ficar balançando o ferro para que a brasa ali queimasse, para depois passar a roupa. E ela me diz assim, até hoje eu tenho uma raiva. Falei, de quê? Quando eu terminei de passar a roupinha, o pessoal me agradeceu e me deu um corte de roupa. Falei, senhora queria o quê? Dinheiro! Roupa na cabeça, córrego do Vicente Pires, vai lavar, quarar, bater a roupa no sol. A geração que está diante da gente hoje, paradoxalmente, apesar do fato de ser a geração que experimentou um avanço e experimentou um conforto que os nossos pais sequer poderiam imaginar, é a geração que paradoxalmente mais adoece. Uma geração doente da alma.
E eu não limito a doença da alma aos meninos que nasceram de 80 para cá. Aqueles que nasceram antes também estão adoecendo. Esse é o grande paradoxo do progresso. Sabe por quê? Porque a gente está vivendo num mundo que está dizendo para mim que a sede da minha alma eu posso matar com um carro bom, com um emprego bom, com dinheiro bom, com aparência boa, com uma roupa boa. E tudo isso é mentira. Tem muita gente buscando matar a sede da alma em água suja. Jeremias escreve para o seu povo: 2 males cometeu o meu povo, a mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas que não retêm água. A gente está buscando água onde não consegue nos dar água. David Foster Wallace é um jovem escritor, novelista, premiado nos Estados Unidos. Ele foi numa faculdade chamada Kenyon College, e ele fez um discurso ali para centenas de jovens, e ele foi certeiro, não é cristão. Olha o que ele diz, eu preciso ler isso aqui para você, para a gente encerrar. Nas trincheiras cotidianas de uma vida adulta, não existe isso de ateísmo. Não existe isso de não adorar. Todo mundo adora. Nossa única escolha é o que adorar. E se existe uma ótima razão para talvez escolher adorar algum tipo de Deus ou coisa espiritual, é que praticamente todas as outras coisas vão devorar vocês vivos. Quem adorar o dinheiro e os bens materiais, quem buscar neles o sentido da vida, nunca terá suficiente. Nunca terá a sensação de que tem o suficiente. É a verdade. Quem adorar o próprio corpo, beleza e encanto sexual, sempre vai se achar feio. E quando o tempo e a idade começarem a deixar as marcas, morrerá 1 milhão de mortes antes de finalmente ser enterrado por alguém. De certo modo, todo mundo sabe disso. Está codificado em mitos, provérbios, clichês, máximas, epigramas, parábolas, no esqueleto de toda boa história. O grande truque é conseguir manter a verdade na superfície da consciência das nossas vidas cotidianas. Quem adorar o poder vai se sentir fraco e amedrontado e precisar de cada vez mais poder para conseguir afastar o medo. Quem adorar o intelecto vai querer ser visto como inteligente e vai acabar se sentindo burro. Uma fraude na iminência de ser desmascarada, e por aí vai. Essas formas de adoração são traiçoeiras, não por serem malignas ou pecaminosas, mas por serem inconscientes. São a configuração padrão, é o tipo de veneração pelo qual nos deixamos levar gradualmente, dia após dia. Sabe o que aconteceu poucos anos depois de David Wallace Foster ter escrito esse discurso? Ele suicidou-se. Ele morreu. Ele entregou-se ao desespero. João Calvino dizia que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. O seu coração está sempre procurando alguma coisa para tentar saciar alguma sede que você tem aí dentro. O problema é que você está procurando no lugar errado. E eu repito, e sou incisivo, e repito quantas vezes forem necessários: dinheiro, bens, famílias, amigos, um bom emprego, tudo isso não é necessariamente ruim, é bom e até louvável. Mas não pode ser isso o sentido da minha vida e da sua vida, porque dinheiro vai, amigos morrem e nos traem, pessoas amadas se perdem em um acidente e quando nós amanhecemos percebemos que aqueles que amamos já não estão mais aqui ao nosso lado. Essas coisas perecem e o pregador já disse, é tudo vão. Não coloque o seu coração naquilo que não pode te dar satisfação.
Não faça pequenos deuses para buscar saciar o seu desejo de se sentir amado, de se sentir valioso, de se sentir querido, aceito, ou seja lá o que for. Porque muito provavelmente no coração dessa mulher, ela buscava no braço de um homem atrás de outro o significado para uma vida vazia, um e outro, e outro, e outro. E Jesus está dizendo, você está matando a sede do jeito errado. E é isso, irmãos, que a água da vida nos oferece. Porque a vida está perdendo o sentido a cada 40 segundos para uma pessoa ao redor do mundo. E a gente está morrendo de sede na frente do manancial. Está aí, ó, está aí. Diante da gente, vai e bebe, porque quando a gente bebe desse manancial, o que tem aqui dentro de nós é fonte que jorra, que não perece, que não acaba, que se renova no dia mau, no dia bom, no dia difícil, no dia que morre, no dia que não morre, no dia que ganha, no dia que perde. No dia que está com raiva, no dia que não está com raiva, porque o sentido da minha vida não está mais baseado nessas coisas secundárias, passageiras, efêmeras, sopro. É por isso, e é tão somente por isso, que um homem é capaz de dizer, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. É por isso que Paulo é capaz de dizer, tudo posso naquele que me fortalece. É por isso que nós somos capazes de dizer, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. É por isso que nos momentos difíceis, ainda assim, é possível o apóstolo Paulo dizer, ele está preso e ele está dizendo, alegrai-vos no Senhor. Porque ele já havia entendido que Jesus havia dito, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas, elas são demais. Elas vêm na hora certa, do jeito certo, na quantidade certa, na proporção correta, do jeito de Deus. Mas o que você mais precisa no seu coração, você já tem. Então a menina carente, que já entende o amor de Deus pela sua vida, não precisa se jogar nos braços de qualquer um que fizer um elogio. E por isso o homem desempregado não precisa dar um tiro na sua cabeça, porque ele acha que a vida acabou, porque ele não se sente homem suficiente, porque não é capaz de bancar a sua casa. Porque Jesus dá sentido para tudo mais. Ai, a vida, aí fica tudo diferente. E no dia quando parece não ter sentido, a gente tem sempre aquela vozinha dizendo, no mundo passais por aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Tudo posso naquele que me fortalece. Este é o dia que o Senhor Deus me deu. Alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Porque pela graça fomos salvos. Porque me glorio nas minhas próprias tribulações, porque as próprias tribulações produzem perseverança, perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Porque o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Filho meu, eu te gravei nas palmas das minhas mãos. Ainda que uma mulher abandone o filho que amamenta, eu jamais te abandonarei. É isso que muda. E aí a direção toma outra. E aí Jesus ofereceu para aquela mulher água viva. E sabe o que aconteceu? Ela bebeu. Ela saiu
Diz a Bíblia que ela largou para trás o cântaro e ela foi na cidade. Cadê a vergonha? Não tinha mais. A senhora não está com vergonha, não? Não, não estou. A senhora tem 6 maridos. Eu quero saber que eu encontrei um homem que eu acredito que é o Cristo. E ele me contou tudo aquilo que tem no meu coração e eu quero que vocês vejam ele. E sabe o que a Bíblia diz lá nos versículos 39 em diante? Versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Ela virou um evangelista. Perdeu a vergonha. Ganhou dignidade, sentido para a vida. E agora ela levantou a cabeça. E ela anunciou a plenos pulmões que ela encontrou a fonte da mais limpa e pura água. Que quem bebe é transformado e regenerado. É por isso que Jesus é vida. Não é só vida para o porvir, é vida para agora. É vida para mim, é vida para você. Você que anda sedento, você que anda cansado, você que anda tentando matar a sua sede no lugar errado. Pare com isso. Eis-me aqui outra vez, neste sol de escaldar, volto ao poço pra água buscar. Minha vida é buscar, estou cansada de mim. Até quando não vejo o fim? Tantos amantes na vida, fugaz alegria, tão curto prazer. Quanto mais tenho, mais quero. Já me desespero, não sei o que fazer. Eis ali um homem, parece um judeu, está sozinho, cansado de andar. Falou comigo, água me pediu. Acho estranho querer conversar. Não me tratou como os outros, me olhou como gente, chegou-me a dizer: se você soubesse quem sou, logo me pediria, e a água da vida eu daria a você. Daria razão pra viver, daria razão pra viver. Amém.